Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula de matemática do sexto ano. Sou o professor Lucas e hoje nós vamos falar sobre frações equivalentes. Tudo bem? Vamos lá. Então, equivalente, pessoal, é uma palavra do latim formada pelo prefixo equi, igual, e pelo adjetivo valente, que vale, e significa de igual ou mesmo valor. Assim, frações equivalentes possuem o mesmo valor e são escritas de maneiras diferentes. Por exemplo, na primeira imagem aí, ó, ela está sendo dividida em duas partes e uma está pintada. Então, nós vamos escrever a fração 1/2, certo? Significa a metade, beleza? Já na segunda imagem, nós temos o quê? Uma barra dividida em 4 partes, sendo que duas estão pintadas, ok? Então, nós vamos escrever a fração 2/4. Também significa metade, pois de 4 partes consideramos duas. Observem aí como é que está sendo montada. Na terceira barra, nós temos o que? Ela está sendo dividida em 8 partes, sendo que 4 estão pintadas. E ela também significa metade, pois de 8 partes consideramos 4, ok? Então, observe essas três frações aí, ó. Meio, 2/4, 4/8. Todas elas estão representando a metade da barra, ok? Mas estão escritas de formas diferentes. Então, nós dizemos que elas são frações equivalentes. Elas possuem o mesmo valor, porém elas são escritas de maneira diferente. Beleza? Dizemos então que essas frações são equivalentes, pois possuem o mesmo valor e são escritas de maneiras diferentes. Observe que ainda poderíamos subdividir o retângulo em mais partes, encontrando, por exemplo, a fração 8/16, que também é equivalente às anteriores, pois de 16 partes nós pintamos 8, que é a metade também. De uma fração, pessoal, podemos obter infinitas frações equivalentes, ok? Quando multiplicamos ou dividimos o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo número diferente de zero, obtemos sempre uma fração equivalente à fração anterior. Essa é a propriedade fundamental das frações. Por exemplo, nós temos aqui a fração 3/5, 3/5, ok? 3/5. Então, ó, se a gente multiplicar o numerador dessa fração, o número que fica em cima, e o denominador, que fica embaixo, por um mesmo número, nós vamos encontrar uma fração equivalente à fração 3/5. Então, vamos fazer aqui, ó. 3 vezes 2, pessoal. Vamos multiplicar o numerador por 2. 3 vezes 2 dá 6. Multiplicando também o denominador por 2, nós vamos ter o quê? 5 vezes 2 dá 10. Ok? Então, essa fração que nós encontramos aí, ó, 6 décimos, é equivalente à fração 3/5, ok? Outro exemplo aqui, pessoal. Nós temos a fração 25 centésimos, ok? 25. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos dividir o numerador, o número que fica em cima, e o denominador, o número que fica embaixo, por um mesmo número, que no caso é 25. 25 dividido para 25, pessoal, dá 1. E 100 dividido para 25 dá 4, 1/4. Então, o que significa isso aí? Que a fração 25 centésimos é a mesma coisa que a fração 1/4, ou seja, as duas são equivalentes, beleza? Perfeito. O sinal de igualdade nesses exemplos, pessoal, representa a relação de equivalência, beleza? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre simplificação de frações, pessoal. Para simplificar uma fração, dividimos seus termos, numerador e denominador, por o mesmo número natural diferente de zero, obtendo dessa forma uma fração equivalente à fração dada. As frações que não podem ser simplificadas, elas são chamadas de irredutíveis. Essa condição indica que calculamos a fração irredutível, que é a menor de todas, beleza? Então, vamos ver aqui um exemplo, ó. A fração 45/60, por exemplo, pessoal. O que nós vamos fazer? Nós sabemos que nós podemos dividir ou multiplicar o numerador e o denominador dessa fração e encontrar frações equivalentes. No caso aqui, nós vamos simplificar, ou seja, dividir o numerador e o denominador por 3. Então, 45 dividido por 3, pessoal, vai dar quanto? 15. E 60 dividido por 3 vai dar 20.
Então, ó, continuando essa divisão, ó, perceba que é interessante também a gente lembrar o quê? Dos critérios de divisibilidade. Perceba que eu tenho que dividir por um mesmo número para a gente encontrar as frações irredutíveis, ok? Então tem sempre que observar isso, tem que ser o mesmo número, ok? Então, ó, 15 e 20 eu posso dividir por 5. Então 15 dividido por 5 vai dar 3. 20 dividido por 5 vai dar o quê? 4. Então nós temos a fração 3 quartos. Então, ó, essa fração aqui eu já não posso mais dividir por um mesmo número, numerador e denominador. Então eu digo que 3 quartos é a fração irredutível de 45/60, ok? Ou, pessoal, a gente pode dividir direto, ó. Por exemplo, 45 dividido para 15 dá 3 e 60 dividido para 15 dá 4, 3 quartos, ok? Muito bem, pessoal, então vamos fazer um pequeno exercício. O primeiro diz o seguinte: partindo da fração 3 quartos, encontre duas frações equivalentes a ela. Então nós vamos pegar aqui, ó, 3 quartos e nós vamos multiplicar o numerador e o denominador por o mesmo número, no caso aqui é 2. Então 3 vezes 2 dá 6. E 4 vezes 2 vai dar 8, ok? Então, ó, essa foi a primeira. Então, 6 oitavos, pessoal, é equivalente à fração 3 quartos. De outra forma também, pessoal, 3 quartos, nós vamos multiplicar o numerador e o denominador por 3. Então, nós vamos ter o quê? Ó? 3 vezes 3 vai dar 9. E 4 vezes 3 vai dar 12. Então, ó, 9 dozeavos é equivalente a 6 oitavos, que é equivalente a 3 quartos. Belezinha, pessoal? Perfeito. Na segunda questão diz o seguinte, pessoal: Rodrigo comprou uma torta de frango e Marcelo uma de atum. Ao dividirem os lanches para comer, fizeram o seguinte: Rodrigo comeu 2/3 do seu lanche e Marcelo comeu 4/6 do seu. Levando-se em conta que as tortas têm o mesmo tamanho e foram divididas em partes iguais, responda. Letra A: quem comeu o maior pedaço da torta? E aí, pessoal? Foi o Rodrigo ou o Marcelo? Então, ó, os dois comeram quantidades iguais. Por quê, professor? Vamos ver, ó. Pegando a fração 2/3 aí, que foi o que o Rodrigo comeu. Vamos multiplicar o numerador e o denominador por 2. Então, 2 vezes 2 vai dar 4. E 3 vezes 2, 6. Então, perceba que a fração 4/6 é equivalente à fração 2/3. Logo, eles comeram a mesma quantidade de torta, beleza? B. Quanto restou da torta de cada um? Esses números são equivalentes? Vamos ver, pessoal. O Rodrigo, ele comeu 2/3 da torta. Então, o denominador é 3, ou seja, a torta foi dividida em 3 partes, certo? Ele comeu 2, sobrou 1. Então, o que restou da torta de Rodrigo foi 1/3, beleza? E de Marcelo? Marcelo, ele comeu 4 num total de 6. Logo, tá faltando o quê? 2 pedaços para completar aí, né? Então, ó, 6 foi o total que foi dividido a torta, falta ele comer 2, ok? Então, essas frações, elas são equivalentes? O que vocês acham? 1/3 é equivalente a 2/6? Vamos ver aqui, ó. Esses números, eles são equivalentes sim, pessoal. Multiplicando 1 por 2, nós vamos ter 2. 3 vezes 2, nós vamos ter 6. Então, 1/3 é equivalente a 2/6, ok? Para redução de custos e aumento de lucratividade, determinada lanchonete diminuiu 7/20 a quantidade de bacon presente em todos os sanduíches. Sabendo que eram gastos 100 gramas de bacon por sanduíche, qual é a nova quantidade gasta? E aí, pessoal, como é que nós podemos resolver essa questão? Então, nós vamos pegar o quê? Ó? A quantidade que ela diminuiu. Então, foi 7/20. 7 sobre 20, 7/20, ok? Então, o que nós temos aí? Ó? Nós temos que achar um número que multiplicado por 20, nós vamos ter 100, que é o total que ele gasta. Esse número é 5. Então, nós vamos multiplicar numerador e denominador por 5. 7 vezes 5 vai dar 35. 20 vezes 5 vai dar 100. Ou seja, pessoal, a quantidade de bacon retirada do sanduíche foi de 35 gramas.
Dessa maneira, nós vamos ter o quê? Ó? 100 menos 35, que foi o que foi retirado, vai sobrar o quê? 65 gramas de bacon, ok? Então, ó, a resposta correta é a letra B. Vai ser a nova quantidade gasta em cada sanduíche, beleza? Quarta questão, pessoal. Numa tarde chuvosa, Pedro pediu para sua avó fazer bolinhos de chuva. Em seguida, ela foi verificar se tinha todos os ingredientes no armário. Pediu ao neto que pegasse os ingredientes e lesse a receita para ela, pois seus óculos estavam quebrados. Então, nos ingredientes nós tínhamos o quê? 2 ovos, 3/4 de xícara de chá de açúcar, 2 colheres de sopa de manteiga, meia colher de chá de sal, 1 colher de sopa de fermento em pó, 1 xícara de leite, 2 xícaras de chá de farinha de trigo, óleo de canola para fritar, açúcar e canela em pó para polvilhar. Então, pessoal, o que você tem que fazer? Você vai pegar o quê? Represente 2 frações equivalentes às porções de açúcar e sal. Então, você vai pegar aí, ó, a porção de açúcar, 3/4, e a de sal, meio, e encontrar 2 frações equivalentes. Faça aí no seu caderno e mostre para o seu professor. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje, espero que tenham gostado. Para acessar essas e outras aulas, acesse o portal Eduque e até a próxima. Tchau, tchau!